Olá, muito boa tarde. Nosso bate-papo desta sexta-feira é com o professor e advogado Duarte Júnior, ex-presidente do PROCON no Maranhão. Duarte também é mestre em políticas públicas pela UFMA. Duarte, prazer receber você aqui, muito obrigado por ter vindo à resenha. A gente acostumou a ver o Duarte como gestor do PROCON, mas eu queria que a gente começasse a entrevista, esse bate-papo, contando um pouco da tua trajetória, como é que é professor universitário, advogado, mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do Maranhão, como é que você chega essa lida do direito do consumidor, como é que você chegou a esse lugar, a esse caminho, antes de começar a tratar de PROCON e outras coisas mais? Primeiramente, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com você, Tevaldo, fazendo parte do seu programa, que é um programa que sempre que eu posso acompanho, assisto. E para mim é muito importante estar aqui com você, falando um pouco mais sobre a minha vida, a minha história, falando um pouco mais das ações que nós realizamos no Viva e PROCON. E como você bem pergunta, de fato, antes do PROCON, já existia o Duarte, eu já fazia várias ações enquanto advogado, enquanto professor universitário, me formei e quase que imediatamente após a formatura já tinha uma pós-graduação, uma especialização em Direito Processual Civil e comecei a lecionar. Comecei a ministrar aulas em Direito Constitucional, Direito do Consumidor, Direitos Humanos na universidade. E de lá para cá intensifiquei as minhas ações, não apenas em sala de aula, mas sempre buscando colocar a teoria em prática. Passei a coordenar uma pós-graduação em Direito do Consumidor na universidade e busquei sempre me especializar, me capacitar e por isso fiz um mestrado em Políticas Públicas na Universidade Federal do Maranhão, onde eu tive a oportunidade, a honra de ser aluno do governador Flávio Dino e poder conhecer um pouco mais dos direitos fundamentais que nós estamos tendo a oportunidade de colocar em prática. E a atuação na área do consumidor, isso já vinha da tua atividade já acadêmica também? Você já tinha olhado para esse lugar? Ou isso veio depois da formação? Na verdade, isso veio depois a minha identificação com o direito do consumidor foi bem pequena. Costumo afirmar que o poder e o dinheiro ele não mudam as pessoas, maximizam qualidades e defeitos. O caráter ele é formado logo nos primeiros anos, quando nós ali temos acesso a alguns princípios que na maioria das vezes, e é fundamental que seja, passado pelos nossos pais. Meus pais sempre me ensinaram a conhecer os meus direitos, reivindicar os meus direitos e, claro, sobretudo, conhecer também meus deveres. Minha mãe é jornalista, meu pai é administrador e eu sempre acompanhava minha mãe quando fazia compras. E ela sempre me explicava o significado das coisas, como ler um rótulo, o preço, na hora que passava no caixa, explicava tá atento, isso, que era para ver se o valor que estava na gôndola era o mesmo que estava ali passando no caixa. Então, já veio de muito pequeno. Eu me lembro de uma situação que hoje é até engraçado. Eu questionava com minha mãe o porquê que a maçã, a fruta, tinha um adesivo com a marca da fruta. Eu questionava e reivindicava já, poxa, isso é inadmissível. Daqui a pouco vai ter uma maçã da Nike, da Adidas e as pessoas vão comprar pela marca. E ela me explicou naquela época, e hoje, claro, eu sei, era para saber a procedência daquela fruta. E então dali que começou esse desejo por conhecer os direitos do consumidor. E direito do consumidor é algo que todo mundo é consumidor, Consumidor somos todos nós. O Kennedy, em 62, já afirmava isso numa carta que ele enviou ao Congresso Nacional Norte-Americano. Então, eu me apaixonei por essa seara, me especializei já na universidade. No segundo período, eu decidi que realmente aquilo era o que eu queria fazer. Algumas pessoas falavam, não dá dinheiro o direito do consumidor. E minha mãe sempre muito presente, ela falava que não importa você buscar aquilo que dá dinheiro. Eu achava que era mentira, Eu falava, mãe, isso não é verdade, não é possível. A gente precisa de recursos para se manter. E ela falava muito sabiamente que na vida, quando você faz aquilo com amor, com carinho, com dedicação, primeiro você não cansa. E você faz melhor e com o seu trabalho você consegue desenvolver mais a vida das pessoas. Você acaba não frustrando as outras pessoas com as expectativas que elas têm. Porque de fato, Duarte, relação de consumo está no nosso cotidiano. Sim. Quase que diariamente ou diariamente a gente tem uma relação de consumo. Isso de fato está pautado, isso está posto na vida da gente. Então, assim, se isso não for uma relação clara, transparente,
né, efetivada da maneira, né, digamos, mais justa possível. Nesse exato momento, né, as pessoas estão consumindo, desde o seu nascimento, nós consumimos até os nossos últimos dias, até o momento da morte, as pessoas estão consumindo. Nesse momento, você que está assistindo, você está com a televisão ligada, energia elétrica, pode estar falando no celular, pode estar ao mesmo tempo mexendo no WhatsApp, está acessando a internet, então a todo instante nós estamos consumindo. E, lamentavelmente, existem problemas decorrentes da relação de consumo. E é aí que está o papel dos advogados, da Defensoria Pública, do PROCON, do Ministério Público, dos órgãos de defesa do consumidor, do próprio Estado, para garantir a melhoria na qualidade desse serviço e a garantia desses direitos. Tá. E a gente falava disso há pouco, né? E aí a gente tem aqui, trouxe 2 livros teus, né? Um livro, Direito do Consumidor, uma laceração de consumo no Estado do Maranhão, que é esse livro. Esse livro feito, organizado e feito em parceria com o advogado, também advogado, sim, e o secretário de Estado, de Educação, Felipe Camarão, tá? Felipe também é advogado, as pessoas esquecem às vezes disso, foi advogado. Então esse é um dos Felipe, livros. Ele foi presidente do PROCON em 2002. Exato, ele tinha, de certo modo, antecedeu no PROCON em algum momento, né? No governo anterior, o governo Flávio Dino. E aí o segundo livro é Direito do Consumidor, Origem, Proteção Jurídica e Políticas Públicas. Tá difícil hoje esse público aqui, então políticas públicas, tá? Esse segundo livro, que é só do Duarte. A gente vai falar um pouquinho dos dois, né? Isso mostra um pouco da atividade, né, acadêmica e de professor, quer dizer, que é um pouco o segundo, né, que é o primeiro que eu mostrei há pouco, é esse livro aqui. Esse aqui que é feito com o Felipe. Isso aqui é o Duarte, o outro é o Felipe. Me fala um pouco de qual, você quer falar qual? Esse aqui é feito com o Felipe primeiro. Esse é o primeiro. Esse primeiro livro, eu e Felipe, a gente fez um conjunto de artigos, né, falando sobre direito do consumidor, em parceria com vários outros profissionais, alguns ex-alunos meus, onde nós discutimos vários temas, desde plano de saúde, superendividamento, meio ambiente, e foi na verdade, a nossa primeira obra. E o segundo livro já foi uma obra mais completa, onde na verdade eu peguei a minha dissertação de mestrado e transformei numa doutrina para poder demonstrar como efetivar o direito do consumidor, que é o principal desafio. Desde quando eu comecei a estudar direito e quando comecei a lecionar direito, havia um questionamento muito grande dos meus alunos, e eu questionava também da mesma forma. Por que na teoria é assim, na prática é diferente? Por exemplo, nos estacionamentos, antigamente tinham placas que informavam assim: nós não nos responsabilizamos pelos danos gerados aos veículos estacionados. Ou alguma coisa deixada internamente no veículo. Isso, é completamente abusivo. Eu explicava aos meus alunos, de acordo com o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor da Lei 8.078 de 90, é uma prática abusiva, é nula de plano de direito, não vale de nada aquela cláusula, aquela placa. Alguém tem que chegar a tirar aquela placa, quando eu me referir a alguém, algum órgão público tinha que retirar aquela placa e sancionar aquela empresa, porque está errado. E aí os alunos perguntavam: Duarte, por que na prática, professor, não é assim? Porque na prática falta boa vontade política. E graças a Deus, em 2015, tive a honra de ser lembrado pelo meu professor, hoje o governador Flávio Dino, para ocupar a presidência do PROCON. E a minha principal meta era colocar a teoria em prática. Uma das primeiras ações foi essa. Nós aprendemos todas as placas que informavam que os estacionamentos não tinham responsabilidade e colocamos no lugar placas informando que a empresa, sim, responde pelo dano ou furto ocorrido no interior do estacionamento. Colocamos lá a súmula 130 do STJ e o artigo 14 do próprio Código de Defesa do Consumidor. E outras ações, por exemplo, pós de combustíveis. Hoje o Maranhão tem um combustível menos caro da federação. Sempre gosto de destacar que não é o mais barato. Na verdade, é o mais barato, mas ainda assim é muito caro. Muito caro. E se não fosse a atuação que nós desempenhamos no PROCON, hoje o Maranhão estaria como um combustível mais caro da federação, como era antes. Antigamente as pessoas abasteciam aqui em São Luís e não conseguiam explicação, porque em São Luís, onde é bem próximo do Porto do Itaqui, onde está o Porto do Itaqui, a gasolina era mais cara do que em Teresina. Hoje a realidade é completamente diferente. 400 quilômetros de distância da cidade, né? Teresina hoje tem a gasolina mais cara do que São Luís. São Luís está com uma média aí de R$ 3,73 até R$ 4,00. Em outros estados como São Paulo já passou de R$ 4,80, Rio de Janeiro já passou de R$ 5,20, Belém do Pará já passou de R$ 4,20. Então hoje o Maranhão, de acordo com dados, relatórios da ANP, inclusive relatórios atualizados, de acordo com o relatório de abril, o Maranhão continua em primeiro lugar com a gasolina mais barata, seguido por Santa Catarina.
Então é o fruto dessa ação séria, técnica e de fiscalizar setores que antes não eram fiscalizados, setores tidos como intocáveis. Você falou ainda há pouco do convite feito pelo governador Flávio Dino, seu ex-professor, mas em algum momento na tua trajetória profissional estava no horizonte dirigir o PROCON? Como é que foi essa tua chegada ao PROCON? Como é que isso se Na verdade, Etevaldo, eu sempre sonhei em ocupar a presidência do PROCON. Por que eu sonhei? Sonhei por um simples fator. Como advogado, eu conseguia garantir muitos direitos. Já advoguei em várias causas, como, por exemplo, contra construtoras que atrasaram obras, e ali eu conseguia resolver o problema de uma centena de pessoas. E a sensação de não eficiência era muito grande, porque como advogado você não consegue resolver um problema de um interesse difuso e coletivo. Quando você ocupa um cargo quanto presidente do PROCON, um órgão que tem uma atuação enquanto poder de polícia, que atinge direitos difusos e coletivos, nós conseguimos resolver o problema de milhares de pessoas. Por exemplo, o combustível. Hoje todos os marenses são beneficiados pelo combustível mais barato, menos caro que nós temos aqui no Maranhão. Até você que anda de ônibus, quando você paga aquela tarifa não está sendo reajustada como era proposto, porque nós conseguimos reduzir o valor do combustível. Sim, nós aprendemos, Etevaldo, os ônibus mais velhos, os ônibus com mais de 15 anos em circulação, nós aprendemos todos. Se hoje há uma renovação na frota de ônibus em São Luís em pouco mais de 65%, grande parcela desse resultado é a atuação do PROCON, que aprendeu todos esses ônibus. Então, o poder de melhorar a vida das pessoas é algo significativo. Infelizmente, algumas pessoas usam o poder para se beneficiar, mas a partir do momento que você abre mão lá do seu escritório, como aconteceu comigo, deixa de resolver um problema de uma centena de pessoas e passa a mudar a vida de milhares de pessoas, é algo realmente muito gratificante. Inclusive, o próprio governador ele falava muito isso em sala de aula. Quando você consegue mudar a vida de uma pessoa que seja, você já fez o seu papel na Terra. Imagina você tendo o prazer de mudar a vida de milhares de pessoas. Por exemplo, o Viva. Eu estava também como presidente do Viva. O Viva eram 5 unidades em todo o Maranhão. Hoje são 50 unidades. Em Cururupu não tinha Viva, agora tem. Em Chapadinha não tinha Viva, agora tem. Em várias outras regiões do estado não tinha Viva, agora tem, como Maraioses. E a qualidade do atendimento é algo significativo. Antes, até mesmo aqui em São Luís, as pessoas esperavam de fora, do lado de fora da unidade, embaixo de chuva e de sol, para ter um atendimento. Hoje não. O Viva e o PROCON funcionam 24 horas por dia, 7 dias de semana, na nossa unidade que tem no aeroporto de São Luís. É o único da América Latina que funciona assim. Funciona dentro de shoppings, um atendimento de 10 às 22 horas, garantindo melhoria na qualidade de vida do funcionário, do servidor, que tem melhores condições de trabalho, do cidadão, porque tem um ambiente com qualidade, conforto e segurança. O empreendedorismo, ele é atendido com essa ação, porque o shopping, ele passa a ter uma circulação de pessoas que antes não tem. Por isso que nós fizemos uma parceria público-privada, levando o Viva para dentro de shoppings, onde reduz o custo drasticamente do Estado, por isso é uma parceria público-privada, e o empresário ganha com a grande circulação de pessoas que passam a visitar aquela estrutura. Tem alguma coisa, tem algo que você imaginava ter feito nesse período que você passou no PROCON e não deu tempo, não deu, ou você deixou pela metade? Na verdade, Etevaldo, tudo que nós sonhamos em fazer, nós fizemos um pouco mais. A única ação que poderia dizer assim que ainda vai ocorrer, mas que nós encaminhamos o máximo possível, é o segundo concurso da história do PROCON. O PROCON existe há 30 anos, o PROCON e o Viva. O Viva existe há 20, o PROCON há 30. Nunca fizeram concurso público na história do PROCON e do Viva. Na minha gestão, eu fiz o primeiro concurso da história do órgão, foi em outubro do ano passado. Os aprovados no concurso todos já estão exercendo a função, já estão fiscalizando o banco, já estão atuando, já estão empossados, e eu deixei pronto também mais um processo que ainda esse semestre nós teremos mais um concurso público para mais 51 vagas. Então, nós conseguimos de fato colocar a teoria em prática. Hoje eu falo com muito orgulho aos meus alunos, nós conseguimos fazer. É a prova de que quando você tem boa vontade política, você tem capacidade e tem persistência, se ama o que faz, você consegue chegar lá. Mas assim, há uma crítica que você fez o uso excessivo, por exemplo, de cargo comissionado no PROCON. Isso corresponde à realidade ou isso é uma grande mentira? Está na moda da fake news. Infelizmente, algumas pessoas tentam nos atingir com esse tipo de situação. Não é mentira e nós provamos isso. Por qual motivo? O PROCON e o Viva eram órgãos que já existiam. Não houve nenhum aumento de cargo. O que houve foi a união do Viva ao PROCON. E quando o PROCON se uniu ao Viva, o Viva se uniu ao PROCON, os cargos foram somados. E nós perdemos 10 cargos. Nós perdemos esses cargos com essa unificação. Mesmo porque foi uma sugestão que eu dei ao
governador. Quando eram 2 órgãos, eu estava gerindo os 2 órgãos. Né? Eram 2 jurídicos, eram 2 financeiros, eram 2 comissões setoriais de licitação, e para tornar a máquina pública mais eficiente, que é atender a população gastando menos, eu indiquei que fossem unidas as estruturas. Com essa união, nós perdemos cargos e fizemos concurso público, ou seja, nós fizemos muito mais em bem menos tempo e muito mais do que outros gestores do órgão e outros governos sequer sonharam em fazer, tiveram pelo menos desejo em fazer. Perfeito. Duarte, a gente vai agora para o primeiro intervalo da resenha, a gente volta já a um rápido intervalo. De volta ao vivo com o programa Resenha. E aqui ao meu lado, meu convidado hoje é o advogado professor Duarte Júnior, né, ex-presidente do PROCON, e hoje nosso convidado dessa primeira semana, né, que o Resenha passou a ser segunda, quarta e sextas-feiras às 13h45. Duarte, você recentemente, eu vou chamar de escolhido, né, tem uma seleção, ser mais uma outra pessoa do Maranhão, para integrar a rede de ações políticas pela sustentabilidade, né, as RAPs. Eu queria falar um pouco disso, né, o que isso representa, o que isso significa, que trabalho, acho que o Instituto Lehman, do João Paulo Lehman, um bilionário brasileiro, que isso representa a tua trajetória, né, que você, como advogado, enfim, eu tenho conversado. Como é que foi o processo seletivo, de fato, o que é, né, a rede, né, que vocês estão trabalhando na rede? Eu vejo essa iniciativa da Fundação Lehman e do Instituto RAPS como uma luz no fim do túnel. Hoje nós vivemos uma crise de confiabilidade. As pessoas não confiam mais nas outras, muito menos nos políticos. E com toda razão, aqueles que estão no poder, grande parcela deles, analisando o panorama nacional, não merece a confiança das pessoas, não honraram a confiança das pessoas. E estamos vivendo um momento onde, ao invés de desistir, nós não podemos fugir à luta, como diz o hino nacional, verás que o filho teu não foge à luta. E a Fundação Lehman e o Instituto RAPS são instituições sem fins lucrativos que trabalham como olheiros, assim como um time de futebol tem aquele olheiro que seleciona bons jogadores para fazer parte de um time vitorioso. A Fundação Lehman e o Instituto RAPS selecionaram 1.200 pessoas. 1.200 pessoas foram inscritas. E dessas 1.200 pessoas... Do país inteiro, do país inteiro, todo o país, em todos os estados da federação, 1.200 pessoas foram inscritas, e dessas 1.200 pessoas, 20 foram selecionadas. Eu tive a honra, a alegria de ser um desses 20 selecionados, onde nós passamos por imersões na área de saúde, segurança, na área de infraestrutura, em várias áreas, para poder capacitar mais aquelas pessoas que se despontam como lideranças políticas, para que possam ter capacidade de exercer o poder, garantindo direitos e efetivando políticas públicas. Inclusive amanhã estou viajando para São Paulo para passar o final de semana nessa imersão, passando por capacitações para que nós possamos utilizar as oportunidades para beneficiar as pessoas, para garantir direitos e não fazer favores. Foi uma oportunidade fantástica, está sendo uma oportunidade muito boa, e eu estou tendo a honra de representar o estado do Maranhão. Tem um outro selecionado também, que é o Wesley Souza, que é músico, faz parte da banda Argumento. Daqui São José de Ribamar. Exatamente, São José de Ribamar. Vamos ver, dar uma olhadinha no site da RAPS, rapidinho. Né? Mostra lá. Olha aí, ó, site. A gente pode clicar lá, pode pegar o Maranhão, dar uma olhadinha embaixo aí, exatamente isso, ó. Tem dados, né, do candidato. Eles colocam toda a produção disse que você aqui era mais novo, aqui tá diferente lá no site. Depois eu corrigi aqui a produção. Não, então dá uma passadinha. Vamos ver o segundo nome do Maranhão. Lá embaixo, não. Lá embaixo. Pode descer, só tem o Duarte aí, né? Isso. Então tá, se abrisse o Maranhão você teria mais... que ele buscou por nome, mas na hora que clicar... Segundo o Wesley, né? Wesley Souza, que também faz parte disso. Então, realmente uma oportunidade única, porque às vezes as pessoas têm capacidade, têm interesse, têm altruísmo. E o que é altruísmo? É você realmente ter o desejo de servir às pessoas. E, infelizmente, poucos têm altruísmo e querem ser servidores públicos. Quando nós somos servidores públicos, nós temos que utilizar o poder que nós temos para servir as pessoas. Então, eles fazem toda essa seleção, dá uma capacitação, e o que nos permite ter mais oportunidade, né, de concorrer de forma mais isonômica com aqueles coronéis da política. Você explicou que tem uma relação, né, sua na infância, quer dizer, familiar e na infância, onde define, por exemplo, a pensar, imaginar ou trabalhar com o direito do consumidor. Né?
E de onde veio, por exemplo, o momento que a gente vive, de um país extremamente dividido, um país onde a falta de diálogo é tão presente hoje em alguns setores da sociedade brasileira, e onde se criminaliza tanto a política, de onde veio, né, o teu desejo, a tua vontade de ser candidato a deputado estadual do Maranhão? Quer dizer, você estava, digamos, numa zona mais de conforto, que era o PROCON, né, trabalho fluindo, e de repente se decide que, né, quer ser ou vai ser, né, pré-candidato a deputado estadual. De onde surgiu essa... Olha aí, Tevaldo, nós não podemos ser covardes, né? A história ela não muda, mudam-se os personagens e os agentes. Há mais de 50 anos faleceu Martin Luther King, e ele afirmava que o problema não está no silêncio dos bons, está no barulho dos maus, pois quando os bons se calam, os maus governam. Todo dia todos nós reclamamos de vários problemas na administração pública. Nós precisamos da boa política. Se não tem asfalto, é por falta da boa política. Se não tem hospitais, é por falta da boa política. Se não tem aquilo que as pessoas têm por direito, está garantido na Constituição, é por falta da boa política. E nós precisamos ocupar esses espaços. Não adianta fazer textão no Facebook, não adianta reclamar nas redes sociais, reclamar na praça. Se você não se colocar à disposição, você não vai conseguir transformar a realidade que você vive. Nem todos são iguais, nem todos são corruptos. É possível sim transformar essa realidade que nós vivemos. Basta nós termos, de fato, capacidade, interesse e, sobretudo, coragem. Nós não podemos fugir desse desafio. Você tem feito muita fala, muita referência, inclusive, em relação à velha política. Sim. Né? Como é que você olha para o Maranhão, olha para o país, então, caso queira ampliar? O que seria essa velha política, Duarte? O que está característico nosso hoje na nossa sociedade? Esse espaço, né, esse espectro da velha política. Tevaldo, a velha política não está na idade. Tem muitos novos, até mais novos do que eu, que exercem cargos políticos, querem ocupar cargos políticos, mas praticam a velha política. Um dos maiores desafios que eu tenho para esse ano é extinguir os coronéis da política. Demonstrar que as velhas práticas elas não vão prosperar. Ainda existem pessoas que acreditam que poderão ser eleitos, que podem ocupar cargos públicos comprando as pessoas. E esse dinheiro é fruto ou de desvio de verba pública ou de financiamento de grandes empresas. A exemplo, os bancos, Banco Itaú e Banco Bradesco financiou campanha de 156 deputados federais que estão lá exercendo seu mandato. Se lá eles estão financiados por bancos, não pensem que eles vão representar o interesse das pessoas. Eles vão financiar, eles vão legislar em prol do interesse daqueles banqueiros que financiaram suas campanhas. É preciso ter um raciocínio lógico e óbvio. Se alguém paga a conta, uma hora ela vai cobrar. Então coloque aquelas pessoas que de fato têm uma boa proposta, têm interesse de fazer as coisas acontecerem e que não terão contas a pagar quando chegar ao poder. O único compromisso é com as pessoas e fazer uma gestão para as pessoas. Lembrando, né, Eduardo, você falou do banco, o fato de também uma relação de consumo que é muito presente na vida das pessoas, mas você tem aí empreiteiras, né, você tem planos de saúde, você tem laboratórios de combustível, setor de saúde, que também financiam, Tevaldo, né? E a consequência natural. Mais, algumas pessoas podem estar nos assistindo, deve estar pensando, que discurso bonito, que boa ideia, mas na prática isso não funciona. Veja a minha gestão, como foi no Viva, como foi no PROCON, nós colocamos a teoria na prática, nós fiscalizamos setores que nunca antes foram fiscalizados, graças não apenas à minha capacidade técnica e de toda a equipe que lá está, mas também a liberdade que o governador Flávio Dino me deu para trabalhar. Não é qualquer governador que permite essa liberdade de atuação. Em outro governo, talvez eu não duraria 3 meses. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos mudar a forma de fazer política. Precisamos mudar a forma de lidar com a coisa pública, porque, infelizmente, muitos ainda utilizam a coisa pública para poder se beneficiar. Essa tua liberdade de atuação que você acabou de fazer referência, em alguma maneira incomodou algum setor do governo? Assim, se de algum momento do governo alguém incomodado? Olha, eu não sei quem incomodou, mas eu sei que muita gente se incomodou. Com certeza, aquelas pessoas que deixam de ter regalias e passam a cumprir a lei, essas pessoas que estão acostumadas a fazer coisas erradas, elas se incomodaram. E eu continuo querendo incomodá-las com o maior prazer. Porque nós precisamos compreender que não há diferença entre a teoria e a prática. E que se a lei existe, ela tem que ser cumprida. Doa a quem doer. Antigamente o Maranhão era conhecido como terra sem lei. Todos nós sabíamos disso. Nós comentávamos, Maranhão é terra sem lei. Hoje não existe mais isso. Maranhão é terra que tem lei e a lei é cumprida por todos. Não importa a quem seja aplicada a lei. Você integrou um governo, você integra hoje é um partido que tem uma base do governo Flávio tem uma base de 12, 14 partidos.
Você escolheu o PCdoB? Sim. Por que você escolheu o PCdoB? Na verdade, eu não apenas escolhi o PCdoB, mas eu fui escolhido pelo PCdoB. Não apenas pelos meus ideais. E vou responder a tua pergunta com um exemplo muito simples. Eu luto pelo Código de Defesa do Consumidor. Na década de 80, no Congresso Nacional, quando Michel Temer ainda era deputado federal, existiam dois movimentos. O movimento neoliberal, movimento de direita, e o movimento socialista, movimento de esquerda. O movimento neoliberal defendia a tese de que o Código de Defesa do Consumidor não poderia se tornar realidade, porque se o CDC se tornasse realidade, as empresas iriam falir, as pessoas ficariam desempregadas. Mentira. E há 28 anos o CDC está em prática, é colocado em prática, é cumprido pelas empresas e nenhuma empresa faliu porque cumpriu o Código de Defesa do Consumidor. A minha visão, de fato, é uma visão socialista, uma visão pela garantia de direitos e garantia de direitos em especial que estão previstos na Constituição. Em especial o artigo 6º, artigo 5º, que fala de direitos sociais fundamentais, direito à educação, direito à infraestrutura, transporte, lazer. É isso que nós precisamos fazer. Menos retrocesso e mais garantia de direitos, como, por exemplo, passagens aéreas. Nós não sabemos o motivo pelo qual uma passagem aérea daqui para Imperatriz custa mais caro do que uma passagem aérea daqui de São Luís para Miami. Não tem razoabilidade, não tem justificativa. O aumento do combustível que ocorre a todo dia, nós não sabemos a justificativa. É muita obscuridade, é preciso combater essas práticas e mostrar que a legislação deve ter aplicação de forma harmônica. A exemplo, o artigo 170 da Constituição Federal de 88 trata dos princípios essenciais para a ordem econômica. No inciso 4 está lá, livre concorrência, livre iniciativa. No inciso 5, o direito do consumidor. O que nós queremos não é colocar o direito do consumidor acima de tudo e de todos, mas que haja uma aplicação conjunta e harmônica, respeitando os direitos dos empresários, dos empreendedores e garantindo serviços de qualidade ao consumidor maranhense. Você tocou num assunto que é curioso, eu acho. Caso da questão da aviação civil no Brasil, você teve não só passagem aérea cara, alguns trechos, como você deu exemplo, né, na São Luís Imperatriz, como o consumidor, o passageiro passar a pagar pela bagagem, isso, né, estaria Quem lutou por isso? Reduziria inclusive sem o custo dúvida, da passagem. Assim, no ano passado houve uma proposta, inclusive pela própria ANAC, de que o consumidor teria que pagar o despacho de bagagem. Antes o consumidor não pagava e passou a pagar pelo despacho da bagagem, com a seguinte desculpa: quando o consumidor pagar pelo despacho da bagagem, vai reduzir o valor da passagem. Nada disso aconteceu. Hoje nós estamos pagando uma passagem mais cara e estamos pagando também pela bagagem despachada. Não há nenhum legislador, não há nenhum deputado, não há nenhum político que defenda de fato esses interesses. Por qual motivo? Fica o questionamento. Na semana passada se lançou, na verdade teve o pré-lançamento da sua candidatura da estadual. É um evento bem grande, né, com a presença do governador Flávio Dino e tal. Caso se eleja, a tua plataforma, a tua ideia de mandato, além do direito do consumidor, né, ação de consumo, o que você está pensando, né, caso você chegue à Assembleia Legislativa? Olha, Etevaldo, realmente foi um lançamento que me deixou muito feliz, muito emocionado. Muitas autoridades presentes, o governador Flávio Dino, o vice-governador Carlos Brandão, os candidatos ao Senado, a chapa majoritária toda presente, Elisiane Gama, o Everton Rocha, deputados federais. Fiquei muito feliz também com a quantidade de pessoas que lá estavam. Nós conseguimos ultrapassar mais de 1.000 pessoas. O auditório estava todo lotado, todas as cadeiras, eram 1.000 cadeiras, todas estavam ocupadas, as pessoas estavam lá em pé no sábado pela manhã, muita gente não conseguiu entrar. Eu fiquei muito feliz, porque diferente da velha prática política, ninguém recebeu nada para lá estar. Estavam lá porque acreditam num país melhor, acreditam num estado melhor, numa cidade melhor. E isso é a prova de que nós podemos mudar essa realidade em que nós vivemos. Nós podemos transformar ainda mais essa realidade. E a minha principal proposta é fazer como eu fiz no Viva Procon. Foi uma gestão eficiente, uma gestão transparente, uma gestão presente na vida das pessoas. A exemplo, uma primeira proposta que eu coloquei é a criação desse aplicativo. Um aplicativo que já existe, que é o aplicativo do Arte Júnior. Através desse canal, hoje, nós informamos, eu informo aos meus alunos material de aula, informo aos meus alunos apostilas, material didático, uma série, videoaulas, tudo gratuito. A partir do momento que, se Deus permitir, eu for candidato a deputado estadual e for eleito, através desse canal as pessoas participarão ativamente do mandato. Não apenas opinando, participando, um mandato de forma transparente, onde, quando eu for votar determinado projeto, as pessoas poderão opinar, poderão participar, sugerindo a votação, sugerindo de que forma eu deva votar. Além disso, uma outra coisa que gera estranheza é o comitê. O comitê ele existe, de acordo com a legislação eleitoral, durante o período de campanha, mas após o final da campanha, extinguem o comitê. Caso eleito,
caso eu seja realmente candidato a deputado estadual, atualmente estou como pré-candidato, eu vou continuar com o comitê para que as pessoas continuem tendo acesso, participando, opinando, tendo um contato direto com o parlamentar, porque diferente do que muitos fazem, uma das minhas marcas é estar sempre presente. Afinal de contas, uma das coisas que quando queriam me criticar era falar que eu era o garoto mídia. Garoto mídia porque eu apareço muito sempre falando sobre direitos, garantindo direitos e mostrando ações e, sobretudo, resultados. Você tem algum receio? Você tem algumas ações foram impetradas, ingressaram ações contra a tua atividade no PROCON. Você tem algum receio da tua candidatura correr sob júdice, disputar sob júdice? Nem um pouco. Rapidinho? Nem um pouco, mesmo porque algumas ações elas podem até existir, mas nenhuma delas com fundamento. Uma das marcas da minha gestão é garantir direitos e, sobretudo, reconhecer os nossos deveres. Nós fizemos tudo e muito mais, mas sempre com base na lei, garantindo direitos da população, e essas ações elas são a única alternativa daqueles que não têm proposta. Perfeito. Quem não tem proposta só sabe atacar e buscar criar obstáculo para a candidatura ou para a ação de qualquer outra pessoa. Nós não tememos e vamos garantir mais direitos ainda mais. Tá, muito obrigado. Tá, boa sorte. Muito obrigado pela audiência nessa primeira semana da nova temporada do Resenha. E amanhã, a partir das 9 horas, você pode assistir a reprise das 3 edições dessa semana. Eu volto na próxima segunda-feira, depois do programa Zé Cirilo, sempre às 14h45. Um ótimo fim de semana e até segunda. Valeu, obrigado. Tchau.